Audio Jungle. Audio Jungle. Olá, está começando mais um programa de entrevistas da Saúde Line TV. No programa de hoje nós vamos conversar sobre a artrose e a dor anterior no joelho. Para isso eu tenho aqui do meu lado o ortopedista especialista em cirurgia de joelho, o Dr. Wilson Melo. Olá, doutor, seja bem-vindo. É um prazer estar com vocês aqui e poder conversar um pouco sobre essa patologia do joelho. A gente é que agradece. Bom, e para começar, eu gostaria de começar falando sobre a artrose. O que é a artrose e em qual região ela acontece? Bom, a artrose é uma doença degenerativa, então a artrose acontece nas articulações, é uma doença que pode acometer todas as articulações, mas acomete principalmente as articulações de carga, que são quadril, joelho e eventualmente tornozelo. Então a artrose como doença é uma degeneração articular, o acometimento principal são as articulações de carga. E quais são os sintomas que o paciente que tem artrose sente? O paciente que tem artrose, ele começa com dor, a gente chama de dor com ritmo mecânico, ou seja, aquela dor que aparece depois do movimento. Ele faz uma atividade física, ele fica com dor depois. À medida que a coisa evolui, ele passa a ter dor e inchaço, depois ele deixa de fazer atividade física por causa da dor. Enfim, ela é uma doença progressiva. Tem uma característica que ela acomete pessoas de mais idade. Como a gente tem uma longevidade maior, ou seja, as pessoas vivem mais, a gente tem uma incidência crescente da artrose porque as pessoas vivem mais. Aparece em torno dos 50 ou 60 anos de idade. E também depende muito da ocupação da pessoa ou não tem nada a ver isso? Tem um fator ocupacional, sim, é fato. Então, atletas de alta performance geralmente terão artrose mais cedo. Pessoas que têm um trabalho mais pesado também podem ter artrose mais cedo. Uma coisa interessante, as primeiras lesões degenerativas de menisco, que é o começo da artrose, foram descritas por um escocês em trabalhadores de minas de carvão, que na época ele trabalhava ajoelhado. Isso degenerava o joelho dele por conta da ocupação. Um dos tratamentos da artrose é o tratamento integral e individualizado, correto? Correto. E eu gostaria de saber como é que acontece esse tratamento e em que tipo de paciente pode fazer ele? Bom, quando a gente fala de artrose, nós estamos falando de uma doença que ela tem vários fatores que provocam a doença. Pode ter um fator genético, que é muito obscuro esse assunto ainda, mas está ligado com sobrecarga, está ligado com sobrepeso e, como você lembrou, com algumas atividades. Portanto, cada paciente com artrose precisa de um tratamento específico. Então, por isso o nome desse programa que a gente tem, que chama Tratamento Integral e Individualizado da Artrose, ou seja, a gente vai procurar abordar todos os fatores que estejam contribuindo para aquela artrose e vai ser individualizado porque cada pessoa vai precisar de uma coisa. Esse é um programa que a gente desenvolveu no Instituto junto com o Dr. Gustavo Campos e ele é interessante pelo seguinte, até muito pouco tempo atrás, o paciente com artrose de joelho, ele chegava ao ortopedista, o ortopedista olhava e falava, você tem uma artrose de joelho, mas ela não é tão grave. Então vai tocando a sua vida e quando piorar você vem que eu faço uma prótese de joelho em você. Esse programa resgata esse meio. Então, o paciente que chega ao programa é um paciente que tem uma artrose, a gente vai então qualificar a artrose, vamos saber qual é o grau de artrose que ele tem, vamos saber quais os fatores que estão contribuindo para aquela artrose, e a gente vai passar a intervir em cada um dos fatores que a gente chama de alvos terapêuticos. A gente identifica para cada paciente qual é o alvo terapêutico que ele precisa. E a gente vai abordar todos ao mesmo tempo, porque como a artrose é uma doença multifatorial, o tratamento tem que ser multimodal. Por isso que ele chama integral e individualizado. E o tempo, então, desse tratamento depende também de cada caso? Depende de cada caso. Basicamente, quando a gente vê um paciente com artrose, a gente sabe que a artrose não é uma doença que sara. A artrose é uma doença degenerativa, ela pode piorar. O objetivo desse tratamento é diminuir ou interromper a evolução da artrose. Como que a gente faz isso? Então, se o paciente tem sobrepeso, a gente vai tratar do sobrepeso dele com um nutrólogo.
Se o paciente tem uma vida sedentária, que é uma das causas da artrose, falta de uma boa musculatura, a gente vai cuidar então da musculatura dele. Se ele tem uma ocupação que exige muito das articulações dele, a gente vai procurar intervir na parte laboral, ou modificando as posturas dele no trabalho, ou eventualmente até mudando o tipo de trabalho que ele faz, e a gente vai usar medicamentos. Então, esse tratamento, quando a gente começa, a gente vai ter um ponto de corte no 3º mês. Então, ele vai começar o tratamento, ele vai começar o controle de peso, vai começar o programa de exercícios, vai cuidar da parte laboral, vai cuidar de medicamentos. A gente vai ver com 1 mês e meio, vai ver com no 3º mês. Se esse paciente continua evoluindo bem, ou seja, ocorre uma remissão dos sintomas, aí a remissão significa, olha, não dói mais a minha artrose. A gente daí vai acompanhar esse paciente a cada 6 meses inicialmente, depois a cada ano. E é recomendado a ele que ele continue naquele programa. É um programa para sempre, um programa onde ele vai manter o peso, ele vai manter uma atividade física regular e eventualmente usar medicamentos que possam ajudá-lo no controle dos sintomas. E caso o paciente volte a sentir dor, por exemplo, ele volta no tratamento, ele vê o que deu errado, como que ele procede? Né? Tem várias modalidades que a gente pode usar. Uma das coisas que a gente usa para qualificar o paciente e saber o potencial dele de melhora ou não, é um exame que a gente chama de avaliação funcional. O que a gente faz nessa avaliação funcional? A gente, o nome diz, avalia função. A gente consegue medir força muscular, medir a capacidade de função dele através de um teste de caminhada, medir a quantidade de dor, saber como aquilo afeta a qualidade de vida dele. E a partir desse teste a gente conhece o potencial de cada paciente. A partir de um estudo sobre esses testes, a gente conseguiu definir 12 critérios de indicação de cirurgia. São 12 para homens, 12 para mulheres. Quando o paciente ele se enquadra em poucos critérios, a gente sabe que ele tem um grande potencial de melhora com o tratamento não cirúrgico, que seria multifatorial, repetindo, peso, exercício, medicamento. Quando ele se enquadra perto dos 12 critérios, a gente sabe que o potencial dele de recuperação não é bom. Então, um paciente que vem no programa e está evoluindo bem, agora eu estou respondendo a sua pergunta, e a gente percebe que em determinado momento ele começou a piorar, a gente vai repetir essa avaliação e daí nós vamos saber se ele continua com um potencial de reabilitação e provavelmente ele negligenciou o tratamento dele, ou se de fato a artrose dele piorou e a gente precisa então acrescentar o tratamento cirúrgico nesse caso. Lembrando que o tratamento cirúrgico não é uma coisa que você fez uma cirurgia, daí você pode parar de fazer exercício, ganhar peso. Não, você continua com todo o programa de prevenção da artrose. Isso que eu ia te perguntar, sobre depois do tratamento, não só o cirúrgico, mas depois do tratamento, a pessoa pode voltar a ter uma vida normal, vamos dizer assim, praticar esporte? Vai ter uma vida normal diante das limitações que ela tem. Então, por exemplo, um paciente com artrose de joelho, que é o meu dia a dia do consultório. Esse paciente ele pode voltar à atividade esportiva? Sim, desde que seja uma atividade esportiva de baixo impacto, adequada ao que ele tem de função no joelho dele. Eu não consigo dizer para um maratonista, falar, olha, volte a correr uma maratona. Não. A gente desenvolve um conceito chamado conceito de envelope de função. Isso a gente tirou da indústria aeronáutica. Um avião tem que ter velocidade, peso e altitude para decolar. O envelope de função de cada articulação é definido por quanto ela consegue suportar de esforço diante do que ela tem de musculatura, de peso, enfim, dentro daquele contexto do paciente. Então a gente consegue devolvê-la a uma atividade esportiva ou atividade física dentro de um envelope de função que é definido para cada paciente. Então não é uma coisa que eu digo, olha, fez esse tratamento, você volta ao esporte. Você volta ao esporte que o seu joelho suporta. Bom, e você citou numa pergunta anterior a prótese. Quando que as próteses elas são indicadas? Ou então a cirurgia? Eu queria saber isso. A gente tem basicamente 3 cirurgias que podem ser utilizadas na artrose. A mais simples delas e a menos utilizada seria uma artroscopia, uma limpeza da articulação por artroscopia. Essa quase nunca vai resolver.
é extremamente raro a gente indicar, e ela está indicada em casos que você tem um bloqueio articular, uma artrose que não seja grave e alguma coisa provoca o bloqueio, que pode ser um corpo livre ou uma lesão degenerativa de menisco. Mas são situações muito especiais. A outra cirurgia que a gente faz são as osteotomias, e essa é comum na artrose do indivíduo mais jovem, de 45 a 60 anos de idade, um paciente ativo que faz atividade esportiva e que tem desvios de eixo na perna, então tem o joelho arqueado, aquele joelho, ou joelho em X ou joelho arqueado. Nesses pacientes a gente faz uma osteotomia, ou seja, a gente corrige a deformidade. A correção da deformidade leva a uma melhora de distribuição da carga no joelho e melhorando a distribuição da carga, melhora a dor. Eu brinco que é como você está apertando um alfinete pela ponta, ele fura o seu dedo. Se virar e apertar pela cabeça, ele não fura o dedo porque você aumentou a área de apoio. A terceira cirurgia, talvez a cirurgia mais utilizada no tratamento da artrose, das artroses graves, é a prótese total de joelho. A prótese, eu trouxe até duas peças aqui. A prótese nada mais é do que um recapeamento daquela superfície articular que estava estragada. Eu não consigo fazer cartilagem, eu não sei fazer cartilagem, ninguém sabe, só o criador. E a prótese ela refaz a superfície articular no fêmur, refaz a superfície articular na tíbia. Então você passa a ter uma articulação onde o fêmur se articula com a tíbia, mas é o metal se articulando com o polietileno. Essa é uma cirurgia bastante interessante, serve para artrose grave, isso vale para artrose de quadril, vale para artrose de joelho. Você tem uma ideia da importância das artroplastias? A artroplastia de quadril foi considerada a cirurgia do século XX, considerando todas as cirurgias em todas as especialidades. Por quê? Porque resgatou qualidade de vida para aqueles pacientes. Então a gente quer pessoas que vivam mais, claro, mas que vivam mais com boa qualidade de vida. E uma ferramenta que você tem para isso é a prótese de joelho e quadril, que pegam pessoas assim, absolutamente incapazes do ponto de vista físico, mas mentalmente muito bem, a saúde geral dela muito boa, e aquela limitação limita ela em todos os aspectos da vida dela. Resolveu aquele problema, você vê uma pessoa feliz e a gente até repete quando faz uma prótese. Depois de um ano da prótese, a gente repete a avaliação funcional. E é surpreendente a visualização do paciente da melhora que ele teve com aquilo. Eu não quero dizer que a prótese é a melhor cirurgia para artrose, não é isso. A artrose tem que ser abordada ponto a ponto. Deve ser tratada de acordo com a gravidade dela. Se você antecipa uma cirurgia de grande porte numa artrose leve, você está queimando etapas, você pode estar prejudicando aquele paciente. Por quê? Porque a gente não sabe se aquele paciente terminaria na prótese. Por isso que é importante esse programa de tratamento integral e individualizado. Você vai estadiando o paciente, você vai vendo que grau que ele está, você vai acompanhando a melhora dele ou a piora dele e indica o tratamento cirúrgico no melhor momento da vida dele. Bem, a gente tem falado aqui muito de tratamento, mas e quanto à prevenção da artrose? Como que a pessoa que está nos assistindo ela pode se antecipar para não ter artrose? Bom, os fatores que a gente sabe que influenciam na artrose são sedentarismo, sobrepeso e atividade física não organizada. Então, se eu tenho 30 anos de idade e quero prevenir a artrose no futuro, o que eu devo fazer? Primeiro, cuidar do peso. Cuidar do peso é uma atitude de saúde geral. Não é só saúde articular, mas saúde do corpo como um todo. Eu devo cuidar de fazer atividade física com regularidade, que também é uma atitude de saúde geral. E devo evitar sobrecarga. Evitar sobrecarga é fazer uma atividade física desordenada, desorganizada. Eu comentei no início, atletas de elite têm artrose mais cedo. Por quê? Porque eles usam muito. Então não há tempo para que depois de uma atividade física ocorra a regeneração articular que normalmente acontece. Então a prevenção é controle de peso, vida ativa, não ter vida sedentária e organização na forma de você fazer a sua atividade física. Bom, e outro tipo de problema muito comum é a dor anterior no joelho, né? Eu gostaria que você explicasse, por favor, o que é a dor anterior no joelho. Bom, basicamente a dor anterior no joelho é uma dor que aparece na parte da frente do joelho. Eu tenho um joelho de plástico aqui e dá para a gente ver que essa parte é a rótula se articula no fêmur.
A articulação da rótula com o fêmur é uma articulação que suporta a maior carga do corpo. Para a gente ter uma ideia, uma pessoa correndo, no momento que ela toca o chão, a pressão instantânea na articulação da patela com o fêmur é em torno de 7 a 10 vezes o peso corporal. Pressão instantânea. Então, qualquer distúrbio de equilíbrio dessa musculatura ou de uso inadequado, você vai ter uma sobrecarga da articulação fêmuro-patelar. Essa é uma queixa interessante, ela acontece desde a adolescência até a média idade, pode acontecer até a terceira idade. Tudo vai estar relacionado, de novo, como você usa o joelho, se você tem ou não sobrepeso e se você tem equilíbrio da musculatura. Para que tudo funcione bem, tudo tem que estar equilibrado. Então a musculatura anterior da coxa tem que estar equilibrada com a musculatura posterior da coxa. A musculatura do quadril tem uma influência muito grande na dor no joelho. Por quê? Porque os músculos da coxa eles se inserem na bacia e na tíbia. São músculos que a gente chama de biarticulares. Então, se eu não tiver equilíbrio da musculatura de coxa e quadril, eu posso ter dor no joelho. Isso comumente no passado foi chamado, eu tenho condromalácia. Você deve ter ouvido o termo, condromalácia. Condromalácia é um termo que assim, ele expressa uma situação e não uma doença. Condro de cartilagem, malácia de amolecimento. Então, uma alteração da cartilagem articular, que sempre é uma manifestação de sobrecarga. Então, alguma coisa está sobrecarregando aquela cartilagem e ela está se estragando. Aí que entra, então, o papel do ortopedista, de identificar, não falar, você tem uma condromalácia. Bom, até aí não preciso falar porque você sabe, seu joelho faz barulho, ele vai subir a escada, ele crepita, parece que tem areia dentro. Mas eu tenho que saber qual é a causa daquela sobrecarga. E aí, dependendo da faixa etária, a gente vai encontrar. De novo, a gente usa a avaliação funcional como uma ferramenta para saber onde que estão as possíveis causas daquilo. Pra você ter uma ideia, em mulheres que têm dor anterior no joelho bilateral, 88% delas têm desequilíbrio da musculatura de quadril. 88% é um número altíssimo. O que significa isso? Não adianta eu ficar olhando para o joelho se eu não cuidar do quadril dela, nada que eu vá fazer vai melhorar. Eu tenho um caso que é emblemático e talvez ajude a ilustrar isso daí. Eu tratei de uma bailarina de alta performance, bailarina que dançou em balés no exterior, profissional e tal. E ela tinha uma dor no joelho há 10 anos e ela chegou ao consultório com uma pilha de radiografias de Londres, de Berlim, de Nova York, e ela tinha uma dor no joelho e de altíssima performance. A única coisa que ela tinha, que a gente encontrou na avaliação funcional, era um predomínio de rotadores internos do quadril, o que levava a uma sobrecarga de fêmuro-patelar. Nós estamos falando do músculo do quadril, levando a sobrecarga fêmuro-patelar. Então não era nem especificamente no joelho. O joelho dela era absolutamente normal, mas ela tinha dor porque o que acontece? O fêmur rodava e o encaixe da patela, voltando a olhar para isso aqui, o fêmur rodava, é como se a patela estivesse saindo fora. Ela não estava saindo fora, o fêmur que estava rodado pela musculatura de quadril. A gente reequilibrou a musculatura dela e ela sarou. Então é importante, assim, quando a gente olha uma dor anterior no joelho, que é uma queixa muito comum. Eu diria para você, num consultório onde você tiver pacientes adolescentes e mulheres até os 35, 40 anos de idade, grande parte delas vem com essa queixa, ou de crepitação, ou de dor, ou de inchaço. Sempre anterior. E, como eu te falei, o número é esse, 88% dessas que tem bilateral, a gente testou e elas têm desequilíbrio dos rotadores de quadril. Não acontece só em mulher, acontece em homem também. Por isso é importante pensar, quando você olha uma dor no joelho, saber que aquilo é uma manifestação de sobrecarga articular. Então eu tenho que saber qual é a causa, o que provoca aquela sobrecarga. Eu tratando então da causa da sobrecarga, eu estou resolvendo o problema do paciente. Nem sempre, raramente, a condromalácia vai precisar de cirurgia. Por quê? Porque ela é consequência, ela não é causa. Bom, então a pessoa está lá, que está nos assistindo, ela sentiu um desconforto no joelho, sentiu uma dorzinha, inchou. Como que ela deve proceder então para começar o tratamento e ver o que é? Bom, se você tem uma dor no joelho que é recorrente, que ela já vem há alguns meses, tem uma crepitação no joelho, uma coisa que vem te incomodando, é hora de ver um ortopedista.
É bom que no ortopedista ele vai examiná-la, vai tirar a história dela, vai saber se tem fatores predisponentes, de novo, se ela tem sobrepeso, se ela faz atividade física. É comum pessoas que fazem atividade física em excesso ter esse problema. Estamos falando de sobrecarga, né? E o que a gente faz de exame, basicamente, são radiografias, elas são importantes. Elas dão uma ideia do conjunto do fêmur, tíbia e patela. A gente faz ressonância magnética, que dá uma ideia de qual é o grau de lesão da cartilagem articular. E a gente faz essa avaliação funcional, que ela é específica para a dor anterior no joelho. A partir desses 3 exames e da história, a gente entende o que está provocando aquela dor. E aí a gente vai atuar de novo, aquele conceito dos alvos terapêuticos. A gente vai atuar, para aquele paciente ele precisa do quê? Reequilibrar a musculatura de quadril. Pronto, o programa de fisioterapia dele não é genérico, ele é específico para aquele paciente. Ou seja, você vai cuidar de reabilitar a musculatura do quadril, que é o problema dele. Ou ele tem uma retração da musculatura posterior, não tem alongamento adequado. Você vai cuidar, então, você identifica isso na avaliação funcional e você vai cuidar daquilo que é o problema. Isso daí faz com que a sua taxa de sucesso no tratamento da dor anterior do joelho aumente brutalmente. E a indicação de cirurgia também cai de uma maneira expressiva, porque agora você passou a entender a causa da dor daquele paciente. Sim. Bom, então eu gostaria de agradecer muito aqui a sua presença. O Dr. Wilson Mello esteve aqui com a gente hoje. Volte sempre, as portas estão sempre abertas. Muito obrigado, foi um prazer muito grande eu compartilhar a minha experiência com vocês. E o programa de hoje fica por aqui, até a próxima.